Oi, eu vou falar de Lady Bird. É um filme da Greta Gerwig. É um filme muito interessante. Eu achei bom, um filme muito bom, um filme excelente, muito bem feito. Mas uma coisa que pegou pra mim, e aí eu já não sei se cai na opinião pessoal ou se é realmente uma crítica. A sequência final do filme vai pra um lugar de direcionamento da mensagem do filme. Isso é uma coisa, acho que muito tentadora para muitos diretores, assim, de dar um direcionamento no final do filme que seria uma moral da história, entendeu? Quando não tem esse direcionamento, eu acho 30 vezes mais interessante. 3.000 vezes... Por que 3? 745 vezes mais interessante. Por quê? Não por ficar aberto pra interpretação, mas porque a obra fala por si só. E eu acho que Lady Bird fala por si só, mas a sequência final fechou o filme. Tipo, fechou literalmente o tom do filme, o direcionamento da história, e por ter acabado naquele momento, foi como se tudo que aconteceu estivesse levando para aquilo, o tom que o filme deixa no final, como se toda a história direcionar por aquele momento e aquela mensagem que aparece na última cena. Mas é uma ação muito particular da personagem principal. Então, se o tom não apontasse pra... Se o tom do filme inteiro não apontasse pra isso, seria como uma decisão da personagem principal que pode ser criticada, que pode ser entendida como uma coisa boa ou uma coisa ruim. Mas o tom aponta como se fosse uma coisa boa. Pra mim foi uma brocha, assim, a última cena, porque eu me apaixonei por esse filme. É uma história que fala sobre os últimos anos da escola dessa adolescente, que é a personagem principal, a relação com a família dela. Ela estuda numa escola cristã. É uma história que é muito pessoal para muitas pessoas. Então, é uma história que é muito específica e ao mesmo tempo é uma experiência universal. E isso é incrível, assim, principalmente como o filme é editado, ele é muito bem editado. Então, o tom do filme cômico, diante de muitas coisas pesadas, assim, a gente tem coisas pesadíssimas no filme, mas o tom leva essas coisas de um jeito, assim, impactante, mas cômico. Se bem que acho que em alguns momentos traz uma leveza que até me deu raiva em algumas partes, assim. Porque tem um ponto de vista. Eu acho que todo filme está sendo feito pelo ponto de vista do diretor. Só que é muito mais interessante quando isso não aparece para quem está assistindo o filme. Ou quando isso fica muito mais diluído em todos os outros elementos da história e da contradição dos personagens. Eu realmente não gosto quando tem uma moral da história, assim. Quando a moral da história fica... Aí eu acho que vai pra um lugar que mexe muito com a opinião pessoal. Por isso que eu digo que é uma crítica que beira a opinião pessoal, essa minha crítica à sequência final de Lady Bird. Mas fora isso, é um filme muito bom. Eu recomendo pra todo mundo que assista. Ele tá indicado na categoria de melhor filme do Oscar, melhor direção e as melhores atrizes também. Acho que a atriz principal tá indicada e a performance, assim, que vale a pena assistir o filme só por essa performance é da atriz coadjuvante do filme, que faz a mãe da Lady Bird, da personagem principal. É uma performance com nuances, é uma performance extremamente complexa e que tão bem feita, que tão bem interpretada, que é a coisa mais impactante do filme. E que forma, como ela é a mãe da personagem principal, toda a ação da mãe é formativa pra personagem principal. Então, determina muito
a insegurança, o estado emocional dela, é uma base pra, assim, falando de uma forma geral, é uma base pra tudo que ela acaba fazendo, assim. Nesse sentido, até entenderia ao final se o tom do filme não apontasse pra, tipo, moral da história, assim, como se fosse uma coisa boa. Se o tom do filme fosse imparcial, em relação ao final, eu não teria tanta crítica, assim, pra mim. Mas do jeito que foi feito, do jeito que foi editado a sequência final, pra mim passou de 10 de 10 o filme pra 8 de 10. Mas isso é a minha crítica, beirando a opinião pessoal. E eu acho que não teve um filme que mexeu tanto comigo, assim, que me deixou tão confuso, que eu amei e odiei o filme ao mesmo tempo, porque ele fez uma coisa com ele mesmo que, pra mim, abaixou 2 pontos, assim, da minha nota em relação ao filme. Não sei, e é uma história que é tão universal que chega a ser pessoal pra quem assiste. Acho que foi o filme que mais mexeu comigo nesse sentido, de todos que eu assisti dos indicados ao Oscar 2018. Mesmo assim, recomendo. Mesmo assim, não, tipo, por causa disso, assim, recomendo, porque é um filme que você não tem como assistir passivo, assim, você tá o tempo todo investido no que tá acontecendo, no que tá sendo apresentado. É isso de Lady Bird. Qualquer outra sugestão pode deixar nos comentários. E eu sempre deixo um vídeo de referência se quiser pesquisar mais sobre o filme. Essa foi uma crítica sem spoilers. Talvez mais pra frente, depois da premiação, eu faça uma crítica com spoilers, se for, assim, uma coisa que seja interessante. Tchau!